Chainsaw Man, o Arco da Reise, é um filme que representa a tragédia de você se apaixonar. Cara, que filme incrível. Bem, Denji é um personagem que muitos gostam e se identificam com ele, por ser um cara, né, que ele é meio taradão por mulheres e principalmente por peitos. Mas isso até que a gente releva do Denji, já que ele é um cara que ele nunca teve uma infância normal. Na sua infância, ele praticamente passou a vida toda sendo escravo de uma máfia para pagar as contas do seu pai. E ele vivia sozinho com o Pochita, às vezes se alimentando só uma vez por dia, e tinha vezes, né, que ele nem se alimentava. Até que, entre muitas aspas, ele acabou sendo resgatado pela máquina, onde agora ele ia trabalhar caçando demônios e ia ter uma vida, né, com direito ao básico, que no caso, que era ter 3 refeições por dia e ter uma moradia. Pro Denji, isso era perfeito. Para quem não tinha nada, ter isso já era bom demais. E Denji, ele nunca teve contato muito com pessoas e principalmente com mulheres. Então, a visão que o Denji tinha sobre mulheres é mais a questão do corpo, né, do visual, né? Quando o Denji falava de mulheres, ele prestava atenção mais na questão do corpo e não na característica, né? Tipo, ele não sabia nem o que era um romance. Por isso que na primeira temporada sempre o Denji fica com aquela coisa, né? Ah, eu quero pegar numa tetinha. Até porque o Denji ele não sabia como era ter uma relação com alguém. Ele só conseguia sentir aquilo que ele via, vamos dizer assim. E na primeira temporada, o Denji passa a impressão que é aquele personagem tarado, porém isso muda a partir do arco da Reise. Nesse arco, o Denji ele acaba conhecendo uma nova garota. E bom, antes da introdução dele com a Reise, eu acho muito interessante porque no início do filme ele sai com a Máquina para assistir filmes. E teoricamente a Máquina era a garota que o Denji gostava. Porém, nesse rolê com a Máquina, o Denji não se sente tão confortável assim. Era algo muito artificial. Era basicamente ele passando o dia todo assistindo o filme com a Máquina. E eles não tinham muita interação e as únicas coisas que eles conversavam era só sobre os filmes. Então não tinha nada natural ali entre eles dois. Era uma relação bem artificial. Mesmo o Denji teoricamente gostando da Máquina, é meio que como se cada um vivesse em um universo diferente. Logo após isso, o Denji ele acaba se escondendo dentro de uma máquina de telefone, porque começou a chover. E nesse meio, ele acaba conhecendo a Reise, que é uma garota que estava também fugindo da chuva, e acaba entrando na mesma máquina que o Denji. E nisso, né, eles ficam meio sem jeito, né, porque eles estão bem apertados ali, eles são desconhecidos, e o Denji, para quebrar ali o gelo, ele tira uma flor da boca, né, e faz uma gracinha dando essa flor para a Reise. Que a princípio a Reise imaginava que era uma mágica, né, mas era só o Denji realmente tirando aquela flor de dentro da garganta, né, que é uma cena bem engraçada e fofa ao mesmo tempo. Nisso, a Reis, né, fica muito agradecida com a flor e olha pro Denji com um olhar bem encantador. E é nesse momento, meus amigos, que nosso garoto Denji, ele se apaixona. E cara, essa cena do telefone, eu acho ela simplesmente incrível. Porque, cara, pra quem já se apaixonou ou já viveu um romance, sabe que quando você conhece alguém, é sempre dessa forma. É de uma forma bem natural e bem aleatória. E cara, é nesse momento assim que você se apaixona, quando você olha pro sorriso daquela pessoa, pro rosto delicado e tipo, parece que você tá vendo, sei lá, o amanhecer do sol. Eu não sei bem descrever o sentimento, mas era basicamente dessa forma que o Denji estava enxergando a Reise, e ele estava sentindo aquilo pela primeira vez. Após isso, eles marcam de se encontrar no café que a Reise trabalhava. E nisso eles começam a ter uma espécie de amizade, que a princípio o Denji ele fica meio receoso, né? Ele não fica tão à vontade com a Reise, mas a Reise aos poucos, né, vai brincando com ele, vai conversando e o Denji vai começando a se aproximar e a gostar dela. Muito legal ver que o Denji, quando ele volta para casa, ele fica meio confuso, porque ele não sabe o que ele tá sentindo pela Reise, né? Ele começa a pensar sobre os outros garotos que ele já conheceu, como a Máquina, a Kobeni, a Power, mas pela Reise parece que ele tá sentindo algo diferente. E isso é muito interessante porque o Denji, ele nunca teve um romance na sua vida, ele nunca se apaixonou por alguém. E ele estava sentindo aquilo, mas ele não sabia o que era aquilo e não sabia identificar. Porque antes o Denji, ele só olhava pro corpo das mulheres, né? Ele só olhava pros peitos, pra bunda. Mas naquele momento ele não tava sentindo isso pela Reise, ele tava sentindo algo diferente, ele tava gostando da energia dela. E bom, muito interessante a relação deles dois a princípio, porque a Reise vai apresentando o mundo pro Denji, porque o Denji ele foi uma criança que não teve escola, que não teve amigos, que não teve aquele contato social, e teoricamente a Reise estava ensinando tudo aquilo para ele, porque ela já viveu aquilo. E cara, é muito fofo ver a cena deles dois ali interagindo, dela mostrando o mundo pro Denji. E uma frase interessante que ela fala, no caso não uma frase, sim uma pergunta, que ela pergunta
pergunta pro Denji se ele preferia ser o rato do campo ou o rato da cidade. É óbvio para quem assistiu o filme percebeu que isso é uma referência a eles dois. Claro que tá bem explícito que o Denji é o rato do campo, que é aquele cara inocente que não manja muito do mundo, e a Reis, né, é o rato da cidade, que é o rato mais experiente, que já sabe das coisas. E é muito interessante que o Denji fala que queria ser o rato da cidade e a Reis queria ser o rato do campo. Porém, por motivos diferentes. O Denji queria ser o rato da cidade, né, porque na cidade tem mais comida. E a Reis, ela queria ser o rato do campo, porque no campo tinha mais paz. E bem, para quem sabe a lore da personagem, sabe o motivo que ela queria ser isso. E bom, eles acabam planejando, né, ter um encontro no colégio, já que o Denji nunca tinha ido para a escola. E vem uma cena muito fofa, que é pela primeira vez a gente tá vendo o Denji se comportando como um adolescente normal, porque durante toda a primeira temporada a gente vê o Denji passando sufoco e tendo que lutar contra demônios, coisa mesmo que a própria Rei se questiona ele, como é que ele gostava daquela vida, porque ele não estava vivendo como um adolescente, ele estava vivendo como uma arma ali, ele tinha que trabalhar, e ele não era para estar fazendo aquilo naquela idade, ele era para estar tendo uma vida normal de um adolescente, coisa que ele só vivencia por um momento quando ele tá ali com a Reise, né, que é interagindo no café, né, e também, né, quando eles têm um momento no colégio, que ela meio que vai ensinar ele a estudar. Depois tem a cena da piscina, que também é uma das cenas mais legais do filme, também um pouco ali meio estranha, né, mas vamos focar só na parte fofa do filme. E, bem, após isso, eles combinam de ir, né, para o festival. Até que então chega a parte, né, que eles vão lá para o festival onde eles se divertem e no final, né, tem aquele encontro deles em cima da montanha, onde a Reise dá um beijo nele e acaba de fato revelando quem ela é. Até esse ponto do filme do beijo, eu acho muito interessante o filme porque ele constrói aquela ideia de quando você se apaixona por alguém, de quando você conhece alguém, que vem primeiramente os momentos bons, né? Que é quando você vai conhecendo a pessoa, vai convivendo com ela, vai vendo a parte mais bonita dela. Geralmente tem a parte do beijo que pode representar a parte da conexão, né? Estão mais firmes em algo, na paixão, né? Que é como a representação do beijo que eles têm. Só que depois, quando ela morde a língua dele, que ela arranca, né? Que ela se revela, no caso, ser o demônio bomba, é aí que vem a parte que mostra o lado ruim de quando você se apaixona. Porque na maioria dos casos, você, quando se apaixona por alguém, cara, vai chegar um ponto que você vai quebrar a cara. E foi exatamente o que aconteceu com o Denji. É nesse ponto do filme que o Denji cai a ficha que ele não tem momento feliz na vida dele. Ele é um demônio. Tipo, ele não vai ter uma vida normal que nem outro adolescente. Porque o objetivo da Reis era basicamente capturar o coração do demônio Cern. Então tudo aquilo que eles vivenciaram foi tudo uma mentira. Porque quando tem o término, quando você vai refletir sobre, você começa a imaginar que tudo aquilo foi uma mentira, igual como aconteceu ali na situação do Denji e da Reise. E após isso, né, a Reise causa um caos pela cidade toda atrás do Denji, onde o Denji é salvo ali pelo tubarão, que eu me esqueci o nome dele, né? Eu acho interessante isso que às vezes também esse demônio tubarão pode representar aquele amigo que lhe salva, né? Depois após o fim do término, porque vamos admitir, sempre tem um amigo ali para lhe ajudar quando você termina com alguém, quando você se frustra de forma amorosa. Nisso, após ter todo aquele alvoroço que a Reise faz pela cidade, o Denji se recompõe e vai lutar contra ela. E bom, uma parte que eu acho interessantíssima do filme, que é lá na batalha final entre a Reise e o Denji, que o Denji, né, ele se prende com as correntes, né, da motosserra e se joga com a Reise no fundo do mar. Isso pra mim, que eu vi, basicamente representa como um relacionamento tóxico pode fazer você se afundar. Eles dois agarrados um contra o outro, se afundando, né? Mostra que quando você ama muito, você não consegue enxergar o perigo que aquela pessoa está sendo para você. Aquela pessoa pode estar sendo ruim, mas você ama tanto ela que você não quer se separar dela e você acaba afundando. Para mim, ver o Denji junto com a Reise afundando dentro do mar me representa isso. Que é você gostar muito de uma pessoa e não ver o mal que ela tá te causando, né? E eles dois acabam se afundando juntos e presos, né? Após isso tem a cena na praia, onde a Reis, né, se questiona por que o Denji salvou ela, sendo que ela tentou matar ele e tudo. E o Denji fala que gostava dela e ela começa a rir da cara dele. E isso às vezes acontece no relacionamento. Você, mesmo a pessoa tendo fazendo muito mal a você, você ainda quer ficar ao lado dela. A Reis, né, abraça o Denji ali e fala que ela vai fugir, que eles não podem ficar juntos. E o Denji, né, quer fugir junto com ela, né, que no caso ali é a barganha, né. O Denji não quer aceitar aquele final e quer ir junto. E a própria Reis, né, dá um jeito ali no Denji, né, pra ele não ir atrás dela e ela de fato vai fugir.
Eu acho foda essa parte, porque representa aquela pessoa que quando mesmo tem um fim de algo, de um relacionamento, de uma paixão, ela ainda tenta correr atrás, mesmo a outra pessoa não querendo que ela venha. E que de fato é o certo, você não deve correr atrás. Se não deu certo, eu acho que é melhor você tentar seguir a vida. E após isso vem aquela cena triste final, que a Reise se arrepende e vai se encontrar com o Denji, mas é impedida pela máquina no beco, né? E ela fica vendo o Denji lá de fundo, né? Esperando ela. Cara, essa é uma das cenas mais tristes que eu vi no filme. Porque, cara, ela pesou pra mim. Porque o Denji esperando representa às vezes a gente tendo um pouco de esperança que aquela pessoa vai voltar. Que a gente acha que tem uma pequena chance e às vezes não. No caso do filme, a Reise de fato queria voltar, mas foi impedida por outra pessoa, né? E acabou, né, que o Denji ficou até a noite esperando e ela nunca voltou. Esse lance dela ter sido impedida pela máquina, eu vejo como uma forma que às vezes a pessoa ela segue a vida dela. Às vezes ela conhece outra pessoa, ou ela simplesmente não quer mais ter contato com você. Claro que no contexto do filme, né, a Reise de fato queria encontrar o Denji. Lá no fundo ela realmente até que gostava dele. Mas eles nunca acabaram se encontraram. Só que quando a gente tenta levar para o contexto da vida real, às vezes é isso. A pessoa que você estava esperando, que você gostava, ela já seguiu em frente, já não lembra mais de você, ou ela foi impedida, entre muitas aspas, por outra pessoa, que no caso ela conhecia outra pessoa e você ficou no passado. E uma cena que eu acho muito interessante também é quando a Power chega, que o Tenji tá lá todo esperançoso, né, e só que ele acaba se frustrando porque é a Power que chega. E quando ela pergunta de quem é aquelas flores, né, o Denji acaba olhando no olhar dela e tem aquele pequeno brilho ali, né, que é como se o Denji por um momento quisesse dar aquelas flores para Power, ou como se ele estivesse sentindo algo pela Power. Só que de fato ele não olha assim e depois ele começa a comer as flores, né? Bom, essa cena, não sei pra vocês, mas pra mim ela tem dois simbolismos. Primeiro é que a Power pode representar uma pessoa nova que você pode conhecer. Porque às vezes a gente fica tanto preso àquela pessoa que a gente acaba achando que não vai aparecer outra, que a gente acha que aquela pessoa que a gente gostava, que a gente amou, ela é única. Mas uma nova pessoa pode surgir, que no caso é a Power, né? Ele começa a olhar nos olhos dela de uma forma ali como fosse um brilho, como se tivesse um brilho ou algo assim do tipo, que representa que sim, depois que você tem uma frustração amorosa, claro, futuramente você vai conhecer outra pessoa que você vai sentir o mesmo brilho que sentia pelaquela pessoa anterior. E também representa a relação do medo, né? O Denji ele recua. Ele não tenta dar uma chance pra Power, né? No caso, ele não dá as flores pra Power. Ele simplesmente começa a comer. Que também representa aquelas pessoas que não conseguem deixar o passado no passado. Mesmo conhecendo uma pessoa nova, fica com medo de conhecer ela, de se relacionar com ela, com medo de viver tudo aquilo de novo. E acaba se recuando. O filme de Chainsaw Man, O Arco da Reise, cara, ele é um filme sobre paixão. Cara, eu me diverti com esse filme mais vendo esse lado emocional do que as lutas em si. Claro que a luta do Denji contra a Reise, cara, que coisa épica. Muito foda. Mas esse filme, cara, pra mim, ele é melhor pela parte emocional. Porque, cara, basicamente ele mostra ali como é uma pessoa que nunca viveu um romance, ela vivendo um romance por um pouco tempo e sofrendo as consequências daquilo não ter durado muito tempo. Porque, cara, é muito fácil de se identificar com o Denji nesse filme. Porque já aconteceu muito de você talvez conhecer uma pessoa, ter momentos incríveis com ela, mas não durar muito tempo. Por coisas e eventos da vida, né, vocês acabarem se separando. Claro, né, tipo, você não vai conhecer uma garota que é um demônio bomba, mas meio que essa pessoa, né, causa quase um estrago que uma bomba faz na cidade, mas faz no seu emocional. Você fica praticamente todo destruído que nem uma cidade. E eu acho foda isso. O autor de Chainsaw Man, ele canetou na parte desse arco. E um ponto que eu queria ressaltar na cena da praia é que eu acho foda, né, que a Reise fala pro Denji, né, que ela fez muito estrago, destruiu tudo, e mesmo assim o Denji ainda gosta dela. E isso acontece de fato também na vida real. A pessoa pode destruir o seu emocional, mas você ainda perdoa ela e ainda quer continuar com ela, mesmo não sendo o certo. Enfim, cara, Chainsaw Man é um filme que mostra pra gente a tragédia de você se apaixonar por alguém. E enfim, cada um de vocês um dia vão passar por isso ou já passaram. E talvez passem 2, 3, 4 vezes. Enfim, eu já passei, sei como é. E cara, assistir esse filme foi cinema pra mim. Embora eu não tenha assistido ele no cinema, né? Assisti no modo One Piece. Mas enfim, Denji, o Arco da Reise foi um dos melhores filmes de anime que eu já assisti na minha vida. Cara, que filme foda. E bem, se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, se é novo se inscreve e ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo.
Eu sei que você nunca vai estar vendo essa mensagem porque eu acredito que você tirou a inscrição desse canal há muito tempo. Mas eu amei muito você. Você foi uma pessoa muito especial na minha vida e vai ser uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Superar, já superei, mas você está registrada na minha história. O que vivenciamos foi algo muito especial para mim. Foi pela primeira vez eu tive um romance na minha vida, algo que eu não tinha vivenciado antes. E foi algo simplesmente incrível e mágico para mim. Foi momentos que realmente de fato eu fui muito feliz e que fazia muito tempo que eu não vivenciava esse tipo de felicidade. E bom, infelizmente a gente acabou se separando, mas foi o destino. Eu precisava me retirar, eu já via que a gente não estava mais da mesma forma que se conheceu e que era melhor desse jeito. Cada um seguiu o seu caminho. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz e que se caso a gente se encontrar algum dia de novo, que seja na amizade, que seja na conversa e que a gente relembre desses momentos rindo e não com a vibe de tristeza. Enfim, eu te amei muito e espero que você tenha uma vida feliz e que se cuide.